Olá, família Pastor de Santarém, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Nós ficamos muito felizes em receber você para celebrar a presença de Deus aqui em família. Fique preparado, porque nós vamos passar logo mais as grandes novidades e eventos da nossa Pastor de Santarém. E vem aí um evento super romântico, dia 1 e 2 de agosto, o Congresso de Casais, aqui na sede regional, com o pastor Marcos e Renata Uli. Atenção, casais apaixonados! Você está pronto para fortalecer o seu relacionamento e reacender a chama do amor? Então não perca o Congresso de Casais nos dias 1º e 2 de agosto, com os preletores pastores Marcos e Renata Uli. Você terá a oportunidade de aprender e crescer com um casal experiente e apaixonado. Clique no link no nosso site paz.church/Santarém e garanta sua presença nesse evento incrível. E nos dias 4 e 5 de agosto vai acontecer o Encontro dos Voluntários aqui na sede regional. Quem pode participar? Você, que faz parte de algum ministério aqui na sede ou nos núcleos. Teremos Gabriel Fiuza e Nakamine, que são os líderes dos voluntários da Pastor de São Paulo. E você não pode ficar de fora. A Fundação Lucas Uber está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2025. Não perca essa oportunidade de se qualificar e melhorar suas habilidades. Matrículas até 11 de agosto. Faça sua inscrição presencialmente ou via WhatsApp 91009133. Cursos oferecidos: inglês básico, inglês intermediário, corte e costura, libras básico, operador de caixa e repositor, elétrica e refrigeração, audiovisual, estética e beleza. Não perca essa oportunidade. Matricule-se agora e invista em seu futuro. E vem aí o MDA Conference. Você já garantiu a sua inscrição? A minha e da minha família estão garantidas. Nós pegamos o primeiro lote. Se você perdeu, você ainda tem uma oportunidade. Calma. Iniciou o segundo lote e você ainda consegue um desconto especial nas caravanas. Entre no site e faça a sua inscrição. Uma família, um sonho, um lugar, uma visão, ganhar almas e cuidar bem delas. Essa é a essência da visão MDA, e surgiu no coração de Deus e transbordou no coração do pastor Abe Uber. Compartilhada com uma igreja que começou a multiplicar e crescer de maneira sobrenatural, a visão MDA tem se espalhado por todo o mundo, levando cada um a cuidar do outro. Tudo começou em Santarém, no norte do Brasil. E agora, todos os anos, acontece a MDA Conference, unindo gerações e corações. De 25 a 27 de setembro, venha fazer parte desse mover incrível. Faça sua caravana e garanta sua vaga. E você é novo por aqui? Então deixa eu te fazer um convite especial. Vamos conhecer nossas células? Olha, as células são reuniões em casas, onde nós conhecemos um pouco mais da Palavra de Deus, conhecemos pessoas maravilhosas e ainda nos deliciamos com lanches preparados daquele jeitinho. Você vai gostar. Entre em contato com a gente, com os nossos voluntários ou através das nossas redes sociais e vem fazer parte dessa família. Agora, fiquem com essa palavra maravilhosa que vem direto do coração de Deus. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online da Pastor de Santarém. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para que você tenha essa experiência maravilhosa na presença de Deus. Eu sou o pastor Mário Martins. Eu sou a pastora Aline Martins. E nós queremos conduzir você nessa experiência online que está sendo incrível. Com certeza, Deus vai ministrar profundamente no seu coração.
É verdade. Então eu quero convidar você a compartilhar esse link para os seus amigos, para as pessoas que o Senhor toca em seu coração, para que muitas pessoas também sejam alcançadas através da palavra de Deus. E agora, vamos louvar ao Senhor. Aleluia! Quantos estão prontos para oferecer o seu melhor louvor e sua melhor adoração ao Rei? Aleluia! Vamos louvar ao Senhor! As palmas! Jesus, por ti eu viverei e nunca me envergonharei. Eu sei todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Nós entregamos tudo a ti, Senhor Jesus. De todo lugar, perdidos virão, em uma só voz, livre vamos cantar. Levaste a cruz, morreste vivo estás, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Eu sei todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. E pois pra ti agora posso ver e seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Decore! Pois pra ti agora posso ver e seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. As palmas lá em cima. Diga! Jesus, por ti eu viverei e nunca me envergonharei. Eu sei todo o meu louvor. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. A minha vida, a tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. Meu presente, o meu futuro eu entreguei, e o meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Sou nova criatura, sou nova criatura. Eu não sou tudo o que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou e não abro mão, não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Olha o que ele te diz. Faz discípulos de todas as nações. Fazei discípulos
Glória a Deus! Eu quero lembrar você que no dia 1 e 2 de agosto vamos ter o nosso Congresso de Casais. Então não fique de fora desse evento tão abençoador para a sua família. Garanta a sua inscrição pelo nosso site. Nós vamos ter também no dia 4 e 5 de agosto o encontro de voluntários. Então, guarda essa data, esteja conosco para aprender muitas novidades que envolvem o trabalho em servir a nossa igreja. É isso mesmo. E algo interessante, porque agora vai ter muitas novidades, né, nos voluntários. Não vai ser mais chamado de voluntário, vai ser Volt, né? E vai ter um treinamento muito especial para a nossa equipe Volt, porque todos os ministérios, não é só a atmosfera que são voluntários, mídia, louvor, Pasquides, né? Todos os que servem durante os cultos, eles são voluntários que vão ser chamados de Volt. E vai ter um treinamento especial, então no dia 4 e 5 de agosto, né, que vai ser numa segunda e terça-feira, você vai estar conosco aqui. Mobilize toda a sua célula para esse momento incrível aqui no nome de Jesus. E aproveitando, eu quero orar por você também que está, né, semeando no reino de Deus, que está contribuindo no nosso projeto no telhado da Catedral do Amor. E eu creio que Deus está trazendo um novo tempo. Eu quero encorajar você a continuar. Pastor, eu ainda posso pegar mais uma cota, eu ainda posso, né, continuar seguindo o projeto dos carnês, semeando na catedral? Pode, né? Você pode ficar à vontade. Nós estamos recebendo grandes testemunhos poderosos de pessoas que estão sendo abençoadas. Tem coisas acontecendo assim milagrosamente, né? Rápido. Pessoas que deram a primeira oferta e já estão recebendo milagres. Então, você pode ser essa pessoa também que vai experimentar desses milagres. Eu quero orar por você agora. Nosso QR Code está aqui na tela durante todo o culto online, onde você pode acessar com a câmera do seu celular ou com o aplicativo do seu banco e você pode ofertar. Oferta ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai honrar você em nome de Jesus. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós oramos por cada dizimista e ofertante que tem semeado no teu reino, que tem sido fiel à tua palavra, e também a todos aqueles que estão contribuindo no nosso projeto no telhado da Catedral do Amor. Nós cremos, Pai, que o Senhor já está fazendo grandes maravilhas nas famílias dessa igreja. Cada pessoa que está contribuindo, está semeando no reino de Deus, nós abençoamos em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você pode agora semear no reino de Deus. Exaltado é o teu nome, Senhor. Glorificado é o teu santo nome, Jesus. Nós chamamos, Jesus. Nos entregamos por completo a Ti, Jesus. Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e o caminho com a certeza de que ele virá. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
Aleluia! Que alegria estar aqui com vocês hoje. Creio que Deus tem uma palavra para nós. É uma área que eu gosto muito de ministrar. Tenho aprendido tanto. Se eu pudesse voltar atrás, né, na criação dos meus filhos, eu faria muitas coisas diferentes. Mas às vezes a gente aprende apanhando, né? Mas então eu quero compartilhar com vocês esse tema que é discipulando nossos filhos. E sobre essa importância tão forte de como nós precisamos discipular nossos filhos. Eu sei que quando eu era adolescente, eu estudei, meus pais, nós morávamos em Goiás, e nós, os filhos, estudamos numa escola lá no interior de Goiás, numa escola da Missão Novas Tribos. Era uma escola só para os filhos de missionários, que os pais deles eram missionários nas tribos indígenas, então os filhos estudavam lá. E os nossos professores também eram missionários, e eles permitiram que nós também estudamos lá. Mas uma coisa que eu entrei em crise lá, é que eu vi que tantos desses filhos de missionários não estavam servindo o Senhor. Lá em casa, nós éramos 5 filhos, e todos estavam servindo o Senhor, porque meus pais fizeram questão, desde pequeno, da gente já, né, seguir o Senhor, conhecer Jesus desde pequeno. Mas lá eu vi tantos colegas. Eu lembro que quando eu me casei, eu falei para o Paulo, eu falei assim, amor, eu quero muito ter filhos, mas eu quero ter uma garantia de que os meus filhos vão para o céu. Eu falei assim, eu não quero nem engravidar, até que eu tenha uma certeza que os meus filhos todos vão para o céu. Porque eu sabia que a responsabilidade da criação dos filhos é dos pais. E aquilo então me deixou em crise. Eu lembro que nós estudamos muitos livros evangélicos sobre criação de filhos, nós estudamos muito a Bíblia e juntos nós vimos muitas verdades mesmo bíblicas, versículos que nos garantiram que se nós criássemos os nossos filhos no caminho do Senhor, eles seriam salvos. Então aquilo nos encorajou, né? Tanto que nós temos 4 filhos, né? E todos, para a honra e glória de Jesus, estão servindo o Senhor. Nós já temos, terça-feira à noite agora eu vou para o Japão, onde a nossa 14ª neta vai nascer, né? Então, e nós estamos também, né, todos estão sendo criados para servir o Senhor. Então nós, né, queremos, e isso eu quero até dizer para vocês, isso é um legado aqui da Paz Church para todos nós. Isso não é só para a nossa família não, é para vocês também. Nós somos uma família, a família Paz. Isso é para todos nós, e eu declaro mesmo, sobre todos vocês, todos os seus filhos, toda a sua família servirá ao Senhor, em nome de Jesus. Mas hoje eu quero mesmo falar sobre, principalmente, 3 versículos muito fortes sobre discipulando nossos filhos. Mas vamos primeiro olhar um versículo que eu acho o versículo mais triste da Bíblia. Olha só em Juízes capítulo 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Gente, isso para mim é muito triste. Essa geração foi a geração que viu Deus mandar aqueles milagres, né? Aquelas pragas lá no Egito, livrando aquela nação toda da escravidão, viu o Mar Vermelho abrir, eles passarem em terra seca, viu Deus providenciar maná para eles todos os dias, alimento constante no deserto, ouviu Deus dar os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, depois viram o Rio Jordão abrir, viram aquelas muralhas de Jericó caírem. Mas quando aquela geração morreu, os seus filhos não conheciam o Senhor. E esses pais tinham que estar contando tudo para os seus filhos. O evangelho é geracional, é de geração em geração. Nós temos que estar contando isso. Nós somos os responsáveis pelos nossos filhos.
E talvez você está aqui falando assim, não, mas eu não sou nem casado ainda, não tenho filho. Mas ouça, você é filho, aprenda tudo isso e já começa a pôr essas coisas em prática, né, na sua família, com seus pais, e vamos juntos ver mesmo nossas famílias todas ganhas para Jesus, né? Esse é o nosso alvo tão grande. Eu quero então agora concentrar em 3 versículos, Deuteronômio capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Vamos lá com o primeiro versículo, 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Gente, isso tem que começar conosco. Eu preciso ser apaixonada por Jesus. Se eu não for, meus filhos vão ver isso. Eu posso até enganar os outros, mas em casa a gente não engana. Os filhos vão ver a verdade mesmo lá. Como é que você está? Você está apaixonado por Jesus? Deus realmente tem primeiro lugar na sua vida? Primeira coisa, quando você acorda, o que você faz? Quantas pessoas, primeira coisa, pega o celular, olha já as notícias, olha às vezes até as redes sociais, né? Olha outras coisas. A Bíblia diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos são acrescentadas. Nós precisamos estar apaixonados por Jesus. Eu gosto de dizer que nós devemos amar a Deus com café, né? Com a sigla CAFE, de todo coração, C de coração, A de alma, F de força e E de entendimento. Então, com café, a primeira coisa de manhã, você vai tomar seu café, você vai amar a Deus com café, né? Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, toda a força e todo o entendimento. Vamos amar a Deus, vamos ser apaixonados por Jesus. É isso que tem que estar mostrando na nossa vida. Aí olha só o próximo versículo, Deuteronômio 6:6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. A gente sabe lá em Mateus 12:34 diz, pois a boca fala do que está cheio o coração. O que está cheio do nosso coração é o que vai sair da nossa boca. Se a primeira coisa que a gente está enchendo o coração é com as redes sociais, é com as notícias, é com, né, coisas que são tão temporárias, é isso que vai sair da nossa boca. Nós temos que estar enchendo o nosso coração com as coisas de Deus, porque o que sai da nossa boca é o que vai fazer o efeito. Olha só aqui esse versículo em Mateus 15:11. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. O que está saindo da sua boca? Você está gritando com seus filhos? Você está brigando com eles? Será que de vez em quando sai um palavrão? O que está saindo da nossa boca? A Bíblia diz que é o que sai da nossa boca que nos contamina. E também nós sabemos que há poder nas nossas palavras. Olha só, Provérbios 18:21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Gente, há poder nas nossas palavras. Nós temos que estar vigiando o que sai da nossa boca. Porque através da nossa boca, se nós estamos declarando vida ou estamos declarando morte para as pessoas. O que está saindo da nossa boca? Né? Teve uma situação lá na nossa igreja, lá em São Paulo, que o pastor estava chamando as crianças lá para frente para poder orar por elas, para elas saírem para a classe, e tinha um menino bagunçando, aí ele chamou para o menino e falou assim, ei filhinho, vem aqui. Aí o menino olhou para ele e falou assim, filhinho, lá em casa meus pais me chamam de peste. Olha só, que identidade que essa criança estava recebendo. Né? Quantas vezes a gente assim, sem pensar, talvez chama um apelido, chama coisa, mas nós temos que ser muito intencionais.
temos que ser intencionais no que a gente está falando, porque há poder nas nossas palavras. Vamos pedir a Deus para nos ajudar com que as palavras que saiam da nossa boca e até o tom de voz que a gente está usando também, sejam palavras agradáveis, sejam palavras de fé, sejam palavras de vida e não de morte. Agora, vamos para esse último versículo, que é o versículo que eu quero mais concentrar agora. Deuteronômio 6, 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, se está dizendo aqui, ensine-as com persistência a seus filhos. Então, quem é que é para estar ensinando? É os pais, né? Se é para os filhos, então está entendido aqui que essa palavra está sendo dada para os pais, né? Ensine-as com persistência a seus filhos. A responsabilidade é dos pais. Eu sei que na igreja a gente está querendo ensinar muito para os seus filhos, querendo ensiná-los a obedecer os pais, querendo ensiná-los a honrar vocês, mas a responsabilidade não é da igreja. A responsabilidade também não é da escola. Ao contrário, a gente está vendo que na escola eles estão aprendendo muita coisa contrária à Bíblia. E nós que temos que estar alertos o que estão sendo ensinados na escola, para a gente ensinar o certo para os nossos filhos. Para eles não já pensarem que, está sendo ensinado lá na escola, então deve ser certo. Não. Nós temos que ensiná-los antes deles irem para a escola, o certo e o errado, para quando eles chegarem lá, eles já saberem o que é certo e errado. A responsabilidade não é da escola. A responsabilidade não é de tia, não é de avó. A responsabilidade, muito menos, é de uma creche. Gente, eu quero até encorajá-los. Eu sei que muitos agora, hoje em dia, tanto o pai quanto a mãe, todos os dois têm empregos para poder manter um orçamento melhor no lar. Mas se for preciso, até abra a mão, até baixe um pouquinho o padrão de vida, se for preciso, mas para que a mãe possa estar em casa, criando seus filhos, principalmente quando eles são pequenos. Aqueles primeiros 7 anos da vida deles são anos formidáveis, são anos em que eles estão sendo formados, o caráter deles, a identidade deles é tão importante. É nesses anos que nós precisamos estar investindo intencionalmente com os nossos filhos, porque se eles aprenderem já a nos obedecer, a nos honrar naquela idade, eles não vão dar trabalho depois, eles já vão ter esses princípios fundamentais na vida deles. Então, quero te encorajar que sejamos nós que vamos assumir a responsabilidade da criação dos nossos filhos e sermos intencionais nisso. Aqui está falando assim, ensine-as com persistência. Eu acho interessante, tem uma outra versão na Bíblia que fala o versículo assim, diz, tu as inculcarás a teus filhos. Eu acho essa palavra inculcar forte, né? É como se fosse assim, olha, você vai aprender na marra, né? Vai inculcar. Mas sabe que é assim, nós temos que ser tão intencionais que é assim mesmo, você vai aprender isso. Isso você vai aprender. Tantas vezes nós enfatizamos tanto o ensino da escola, né, a saúde, que precisamos, claro, todas essas coisas são importantes, mas às vezes a gente negligencia a parte espiritual, que é o mais importante, que é a única parte que é eterna. Então nós temos que ser intencionais em obedecer essa palavra. Ensine-as com persistência a seus filhos. E é ensinando, não é gritando, não é brigando, é ensinar. A gente sabe que para ensinar, a gente tem que repetir muitas vezes, né? Quando está aprendendo uma coisa, tem que ter repetição,
Não canse de repetir as verdades da Bíblia para eles. Não canse de estar ensinando com persistência a seus filhos. Agora, aqui também eu tenho um versículo em Provérbios 22, versículo 6, que na NVI eu acho interessante como diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então nós temos que ter os planos pensando, não, meu plano total para a vida dos meus filhos, primeiramente que eles vão, servir o Senhor de todo o coração, e também que eles vão cumprir o chamado de Deus na vida deles. É esse o chamado que eles vão cumprir, o chamado de Deus na vida deles. Então eu tenho que ser muito intencional em criá-los neste propósito, de que eles vão conhecer a Deus. Deus não tem netos, Deus só tem filhos, Nós não podemos receber Jesus pelo Filho. Se a gente pudesse, a gente faria isso, mas não podemos. Mas ai de nós, queridos, se nós não estamos intencionalmente vivendo uma vida tão legal no lar, com tanta alegria no lar, de servir o Senhor, com tanta leveza, com uma coisa tão boa. Ai de nós se os nossos filhos não querem servir esse Jesus que nós servimos. Nós temos que ser o exemplo. Nossa vida tem que ser uma vida tão cheia de Jesus, tão cheia de amor, mas também muito intencionais na nossa criação deles. Então, agora aqui diz, converse sobre elas quando estiver, o quê? Sentado em casa. Vamos agora na prática, vamos falar um pouco sobre o que a gente faz sentado em casa. O que é uma coisa que todos nós fazemos sentados em casa? Comer, Comer, a gente, geralmente, você não vê a pessoa fazer o prato e ficar em pé para comer. Geralmente a gente senta para comer. Eu quero te encorajar, pelo menos uma vez no dia, de sentar todos juntos à mesa para a refeição. Você vai ver na sua agenda qual a refeição que vai dar certo, mas reúne a família, sentados em casa, sentados à mesa, e reúne a família toda, e lá vocês vão estar intencionalmente falando sobre essas coisas, sendo intencionais. É lá ao redor da mesa, quando seus filhos estão pequenos, que você vai ensiná-los a orar. É lá ao redor da mesa que você vai ajudá-los, conversando com eles. Eu quero mostrar uma foto aqui. Olha só essa foto. Olha só. Como antigamente era, Em 1980, quando eu criei meus filhos, era nesse tempo que ainda, olha só, todo mundo lá sentados ao redor da mesa orando. Agora, hoje em dia, olha só, Quantas vezes não está tendo aquela comunhão mais na mesa, porque cada um geralmente lá com o celular. Eu quero te encorajar, não deixa ninguém levar celular para a mesa, nem você não leva o seu celular para a mesa. Deixa o celular fora e conversa em casa, sentados ao redor da mesa. Também puxa assuntos, sobre a escola, sobre os assuntos que você sabe que seus filhos estão envolvidos. Não fala sobre coisas que não interessam os filhos, não. Seja intencional naquele tempo para estar conversando com eles sobre os assuntos pertinentes a eles. Você que tem que estar puxando os assuntos, fazendo as perguntas. Seja pertinente. Também é nesse tempo ao redor da mesa que eu quero te encorajar também, assim que terminar a refeição, de já fazer o seu culto doméstico. Aproveitar o tempo que já estão juntos. Não tem que ser uma coisa penosa, uma coisa pesada, não. É uma coisa leve, uma coisa gostosa, mas juntos, lendo a Bíblia juntos, Claro que tudo depende da idade dos filhos, o que você vai estar lendo, ou se você vai estar explicando. Ou, lá em casa, quando nossos filhos eram pequenos, eles amavam dramatizar as histórias da Bíblia, e a gente já aproveitava e dava o princípio bíblico sobre aquilo. Então, faz a coisa bem leve, faz a coisa gostosa, dependendo da idade. Nós também lemos aquela série de Nárnia,
né? Nós lemos aquele todinho, explicando os princípios bíblicos. Então, também de livros de heróis da fé. Então, coisas assim que é tão saudável para os nossos filhos, mas coisa da Bíblia mesmo, né? Então, também muitas vezes nós cantávamos um corinho juntos e nós sempre decorávamos versículos juntos também. Uma coisa que eu quero te dizer, os filhos aprendem rápido. É impressionante como rápido eles aprendem uma coisa. E uma dica nossa é que se eles decorassem o versículo, aí eles ganhavam um dinheirinho, né? E era uma motivação mas eles sempre, você quer ganhar R$5? Você vai aprender esse versículo, você vai ganhar, né? Aí a criança aprende. Então, mas faça para que seja uma coisa leve e gostosa. Decorando versículos juntos. A Bíblia diz, guardo no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Então, por isso que a gente quer que eles guardem essas palavras no seu coração. Quando na hora da tentação, o Espírito Santo vai trazer aquelas palavras à memória deles. Então, vamos estar decorando o versículo, vamos fazer esse culto doméstico, orando juntos todos os dias. Tão importante esse culto doméstico juntos. Mesmo que seja não um tempo longo, mas um tempo com muita intencionalidade. Também eu quero encorajar a gente saber controlar a internet. Gente, hoje em dia, eu louvo a Deus que eu criei meus filhos antes de ter internet, porque eu acho agora bem mais difícil, porque a internet está tão acessível, tão fácil para todos. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ser muito intencionais em cuidar e zelar o uso de tela dos nossos filhos, né, para estar controlando. Já foi provado que o aprendizado dos nossos filhos é muito diminuído, é prejudicado com o uso de muitas telas. Então, vamos limitar isso. Ajude o seu filho a estar brincando lá fora, pegando o ar, né? Brincando na terra, se sujando lá um pouquinho, pegando uma imunidade. Tão importante eles, saírem e brincar, saber interagir com outros, brincando uns com os outros. Tão importante a gente controlar o uso da tela. Muito importante, porque tanta coisa não boa está sendo tão fácil para eles, né, através da internet. Nunca deixe seu filho ter uma senha no celular dele ou de um tablet, qualquer coisa que você não saiba, e você de vez em quando vai lá olhar, ver o que é que eles estão vendo. Seja muito presente na vida dos seus filhos, conversando. Converse sobre elas sentados em casa. Converse sobre essas coisas, é tão importante. Nós temos que nos tornar amigos dos nossos filhos, para que eles vão querer se abrir conosco. Eu sempre falava para os nossos filhos, eu não sou sua colega, eu sempre sou sua mãe, sempre tenho autoridade sobre você, mas eu quero ser sua melhor amiga. Eu quero que você sempre sinta aquela liberdade de abrir comigo. Eu lembro quando as minhas filhas começavam a receber bilhetinho, né, de algum rapaz que estava gostando delas e tudo, né? Mas elas vinham e me mostravam. Eu ficava tão feliz, né? A gente ria juntos, né? Fazia, né? Mas aí eu já aproveitava e ensinava. Olha o cuidado, né? Vamos ver, isso aqui, né, não está no tempo ainda e tal. Mas assim, não assim gritar e brigar, não. Fala com eles de uma maneira com que eles vão sentir aquela segurança de querer conversar com você. De querer conversar, sim, você vai corrigir, mas de uma maneira certa, de uma maneira com amor, né? Mostrando amor. Quando o filho faz uma coisa errada, em vez de você gritar com ele vai ficar com medo de você, ele não vai querer abrir e falar nada com você. Não, em vez disso, em vez de reagir com ira, vamos reagir com tristeza. Poxa, filho, eu não esperava você fazer isso. Você me desobedeceu, isso dói o meu coração. São as lágrimas da mãe que marcam os filhos.
mas não a gritaria. A gritaria, a ira. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós temos que ter muito cuidado para não deixar a ira sair. E sim, o amor. O amor. Eu amo meu filho, por isso que eu quero que ele me obedeça, porque é o mandamento de Deus para a vida deles. Então, temos que ser intencionais. Essas coisas não são por acaso, essas coisas não são naturais para nós. Nós que temos que ser intencionais, entende? Temos que ver isso aqui, Senhor, me ajude, que essas palavras aqui vão ser a maneira que eu vou estar reagindo com meus filhos, para que eles vão sentir aquela liberdade, aquela vontade de sentar comigo. Outra coisa também, sentado em casa, né? Converse sobre elas sentados em casa. É ter o discipulado mesmo, aquele tempo exclusivo com cada um, sozinho. Vai no quarto sozinho, desliga a televisão, desliga todas as outras distrações e fica lá, olho no olho, conversando com seu filho. É o tempo, né? O ideal é sempre pai com filho, mãe com filha. É um tempo para você falar com seu filho, amá-lo. Às vezes sai só vocês duas, né? Ou vocês dois, vai tomar um sorvete juntos, faz alguma coisa que eles gostam de fazer de vez em quando, mostrando o tanto que eles são importantes para você. Também uma coisa que eu queria mencionar, quando estão na mesa, né? Se o celular tocar, não atende não, deixa lá, fala para os filhos, não. Depois, geralmente eles falam assim, pai, está tocando seu celular. Fala assim, filho, eu sei, mas sabe o quê? Você é mais importante para mim agora do que essa ligação. Depois eu retorno a ligação. E dê aquele valor para os seus filhos. Mostra para eles o tanto que eles são importantes, o tanto que você está valorizando esse tempo com eles. Tão importante, sentados em casa. Também eu quero mencionar sobre sentados em casa, aquele Salmo 127, versículo 4, que diz, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos. E para mim, as flechas têm dois grandes significados. Primeiro, a identidade. Somos nós que temos que ter certeza que aquela flecha está retinha, né? As coisas erradas estão sendo lapidadas, estão sendo consertadas para que aquela flecha seja retinha, seja firme, que ela não vai balançar, ela não vai quebrar qualquer coisa, ela vai ser firme, ela vai ser flexível, mas firme e bem polida, bem para que seja. Então, essa é a identidade do filho. É em casa que nós vamos estar ensinando nossos filhos sobre gênero. Né? Quando tem um filho homem, que ele vai saber, uau, eu sou homem, e ele vai gostar de ser homem. E a menina vai gostar de ser menina. Ajuda a sua filha a gostar de brincar de boneca quando ela é bebê, quando ela é criança, né? Tão bom. E os filhos, para brincar lá com carrinhos, para se identificar como menino. O James Dobson, Dr. James Dobson, é um grande psicólogo americano, evangélico, que a gente tem aprendido muito dele. E ele faz a pergunta, quando é que um menino se torna um homem? Quando é que o menino se torna um homem? É quando ele se desenvolve, é quando ele começa a criar barba, é quando a voz dele engrossa. Quando é que o menino se torna um homem? Aí ele diz, a resposta certa é quando o pai diz para ele, filho, você é homem. Uau, isso é forte, né? Nós que estabelecemos a identidade dos nossos filhos. Isso foi dado para nossa responsabilidade. Nós que temos que estar estabelecendo a identidade deles. E a flecha também, além da identidade, a flecha, ela é para ser lançada para alcançar um alvo. Então, somos nós também, em casa, que vamos ajudar os nossos filhos, não somente a receber Jesus como seu Senhor e Salvador, mas também buscar qual é a vontade de Deus para eles. Nós temos que ajudá-los a entender, você, filho, é único, Deus te criou tão único, que ele tem um plano específico para a sua vida.
E eu quero te ajudar a descobrir isso. Senta com o seu filho, ora com ele, veja quais são os dons dele, as habilidades, e ajuda-o buscando de Deus qual é o alvo de Deus, qual é o plano de Deus para a vida dele, qual é a profissão que ele deve adquirir, qual é os estudos que ele deve correr atrás. Tudo isso, nós os pais, que devemos estar tão perto dos nossos filhos, tão amigos deles, mas ao mesmo tempo instruindo. Converse sobre elas, né? Ensine-as com persistência. Então, nós que devemos ir sentados em casa, nós vamos estar falando isso, vamos estar ajudando para que aquela flecha vai alcançar o alvo que Deus tem para a vida dela. Esse é o nosso desejo. Também eu quero mencionar aqui a importância de nós também estarmos ajudando os filhos em casa, assumirem responsabilidades, aprender a fazer as coisas. Eles precisam aprender a ajudar, né, lavar uma roupa, lavar uma louça, cozinhar, tudo isso, né, limpar a casa. Nós precisamos ensiná-los, ajudá-los a se tornarem pessoas responsáveis. Ensinando, talvez você tenha quem te ajuda, mas talvez no final de semana, um dia que vamos lá, são os filhos que vão fazer, os filhos que vão ajudar, aí vai ensinando-os como fazer. Tão importante isso, para eles se tornarem pessoas responsáveis. Também uma coisa tão importante é de nós sermos bastante humildes, de que quando nós erramos, da gente pedir perdão dos nossos filhos. A gente, quando o filho erra, a gente exige também que ele peça perdão de nós, né? Mas nós também vamos ser o exemplo. Se talvez eu falei com a voz que eu não deveria ter falado, que eu vou voltar com meu filho e falo, perdão, eu não deveria ter falado com você daquele jeito. Se humilha, sabe se humilhar, sabe ser exemplo para o seu filho de admitir o erro. Tão importante isso. São coisas que eles vão aprender sentados em casa. Sentados em casa, vai formando o caráter da criança, também sobre a honestidade. Se eles vê você falando assim, não, fala que eu não estou. Gente, está ensinando nossos filhos a mentir. Não faça isso. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Nossos filhos vão seguir o nosso exemplo, queira ou não queira. Então nós temos que estar vigiando. Nós temos que estar tão apaixonados por Deus, que nós vamos estar vigiando mesmo essas coisas, e o nosso caráter, que nós vamos estar ensinando para os nossos filhos. Também eu quero mencionar aqui sobre as amizades dos nossos filhos. Gente, parece que assim, às vezes um filho está tão bem, né? Está tão bem, está obediente e tudo, mas aí de repente lá na escola tem uma amizade que não é boa, não é saudável, parece que tudo que você ensinou vai água abaixo. Olha só esse versículo em 1 Coríntios 15, 33. É interessante que até como começa já nos alerta. Diz assim, 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. Olha, já está te alertando, né? Olha, não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com as amizades dos seus filhos. Muito importante você convidar os amigos dos seus filhos a ir lá para a sua casa, né? Não essa coisa de estar deixando eles ir na casa dos outros. Principalmente essas amizades que você não conhece os pais, você não conhece quem são. Às vezes lá da escola são bem perigosas. Eu lembro uma vez, a nossa filha, Debbie, estava tendo uma amizade, era até aqui na igreja, mas eu não tinha reparado. Mas aí a Beth, a nossa filha, outra filha falou assim para mim, mãe, essa amiga da Debbie está influenciando a Debbie para o mal. Eu não tinha prestado atenção, falei assim, uai, é mesmo, né? Aí eu fui prestar atenção e eu vi realmente que essa menina estava sendo uma má influência na vida da Debbie. Então eu chamei a Debbie, falei assim, Debbie, eu não quero que você continue com essa amizade com essa menina. Aí ela falou assim, mas mãe, como que eu vou ganhá-la para Jesus se eu não for amiga dela? Aí eu falei para ela assim, eu falei, filha, por exemplo, se você estiver aqui em cima e ela estiver lá embaixo, é muito mais fácil ela te puxar para baixo do que você puxar ela para cima.
Agora, ela está te influenciando para o mal. Você não está forte o suficiente para você influenciá-la para o bem. Quando você estiver bastante forte para poder influenciá-la para o bem, aí sim, aí eu quero que você tenha amizade com ela. Mas enquanto isso, enquanto ela está te influenciando para o mal, eu não quero essa amizade. Aí passou alguns anos, nesse meio tempo a Debbie começou a ter umas amizades muito saudáveis aqui na igreja. A Verena, né, foi uma das melhores amigas da Debbie, a Alana, a Blenda, essas quatro eram inseparáveis e eram boas amizades. Aí passou um tempo, alguns anos, e a tia daquela menina ligou para mim e falou assim: ô pastora, por favor, peça para a Debbie ser uma amiga da minha sobrinha que ela está mal. Aí eu chamei a Debbie e as outras três, as quatro. Eu falei assim: agora, vocês quatro vão ser uma amiga para aquela menina. Porque vocês quatro, ela não vai conseguir puxar vocês para baixo. E vocês quatro juntas, vocês vão poder puxá-la para cima. Né? Então, vamos prestar atenção nas amizades dos nossos filhos. Eu sei que leva dinheiro. Se tiver adolescentes na sua casa, tem que ter uma pizza, tem que ter um refrigerante, invista, vale a pena. E também seja legal. Gente, uma vez, deixa eu te contar mais uma história do Paulinho nosso. Ele era adolescente e ele tinha um amigo aqui da igreja que ele sempre vivia chamando o Paulinho para ir para a casa dele. Eu nunca tinha deixado, mas aí eu falei assim: não, tá bom, Paulinho. Aí marcamos o dia para ele ir, passou o dia lá. Aí eu fui, né, na hora marcada, fui lá, busquei o Paulinho. Na volta para casa, ele falou assim para mim: mãe, se o meu colega me chamar para passar o dia na casa dele, não deixe eu ir não, tá? Eu estranhei, né, porque ele queria tanto ir. Eu falei assim: vai, Paulinho, por quê? O que foi que aconteceu? Aí ele falou assim: mãe, a mãe dele grita lá com ele toda hora. E ele não estava acostumado, em casa a gente não tinha essa, né? Ele falou assim: eu não quero passar o dia lá mais com ele, não. Aí eu pensei: gente, nós temos que prestar atenção, porque nós temos que ser uma boa influência nos amigos dos nossos filhos, para que eles vão querer esse Jesus que nós servimos. Né? Então vamos prestar atenção, gente, vamos ser aquelas mães não briguentas, né? Aquelas mães e pais que amam seu filho, conversam com eles, corrigem sim, temos que ter a disciplina, temos que ter a correção, mas de uma maneira tão amável que eles vão saber que é para o bem deles e eles vão querer servir esse Jesus que nós servimos. Mas vamos prestar atenção nas amizades dos nossos filhos. E quando os seus filhos começam, naquela idade em que eles começam a gostar de alguém, quantas vezes também a gente vê que nessa fase romântica que a gente perde os filhos, né? Assim, para o mundo mesmo. Então vamos nós ensinarmos, eu quero até te encorajar, né? Eu escrevi aquele livro Romance Real justamente para ajudar tanto os pais quanto os adolescentes a aprenderem os princípios bíblicos nessa área. Quero te encorajar, se você tem filho, né, pré-adolescente e adolescente, de usar aquele livro no seu culto doméstico. Todo dia leia só um capítulo e converse sobre isso. Converse sobre esses princípios bíblicos, para que você possa estar junto com seus filhos, ajudando-os, para que eles vão também ser amigos seus, e eles vão querer abrir quando eles começam a gostar de alguém, e você que vai estar ajudando-os. E naquele tempo também, aquele tempo que você vai tirar com seu filho para discipulá-lo individualmente, também aproveita aquele tempo, explica para eles aquele princípio tão importante de Tiago 5,16, que diz: confessai os seus pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para que sejam curados. Aí seu filho talvez ele vai estar tendo problemas, né? Hoje em dia, por causa da internet tão fácil, que é tantos problemas nessa área. Então, muitos problemas de pornografia, muitos problemas com chats com pessoas que não devem estar conversando, e a influência é tão negativa. Então, ajude-os para que eles vão confessar a Deus para
para serem perdoados, mas vão confessar a você para serem curados. E você vai estar lá ajudando-os a ser curados, a vencer aquelas tentações e viver em vitória. Vamos ajudar os nossos filhos, eles precisam de nós. Eles precisam de nós, somos as pessoas responsáveis que Deus colocou na vida deles para ensiná-los, né? Enquanto sentados em casa. Aí, também aí a Bíblia fala assim, né? Sentados em casa, e aí fala assim, andando pelo caminho. Vamos também agora falar um pouco sobre esse andando pelo caminho. Aproveite, quando você está levando seu filho para a escola, já ore com ele, seja intencional, em tudo seja intencional. Ore com eles, fala com eles sobre eles falando de Jesus para os colegas deles, para eles obedecerem às professoras, para eles estudarem bem e tal. Vai orando no caminho e conversando com eles, colocando uma música evangélica, se for no carro, e aí sempre aproveitando. Aproveite as oportunidades também. Eu lembro uma vez, nós ainda só tínhamos a Ruth e a Beth aqui, a gente tinha um Fusquinha, e nós tínhamos que parar o carro, porque estava passando um enterro, né? Tinha aquela maca com o caixão. Aí nós aproveitamos, falamos, você está vendo aquele caixão? Alguém morreu e está lá dentro. E essa pessoa, só está o corpo dela lá, porque se ela recebeu Jesus antes de morrer, ela já está no céu. Mas se ela não recebeu Jesus, ela foi para o inferno. Aí quando eu falei isso, a Beth, acho que ela tinha talvez 2 aninhos, talvez no máximo 3. Ela falou assim, eu quero receber Jesus no meu coração, né? Acho que ela ficou com medo de ir para o inferno. Aí eu sei que lá dentro do Fusca mesmo, ela se ajoelhou lá dentro e ela repetiu uma oração conosco, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Claro que à medida que ela foi crescendo, a gente foi encorajando a renovar essa aliança com Jesus, mas aproveitando as oportunidades. Vamos aproveitar essas oportunidades que a gente está vendo, né? Eu lembro também conversando com meus filhos sobre sexo. Às vezes a gente aproveitava quando a gente via os cachorros transando, alguma coisa, aí a gente aproveitava, né? E conversava sobre como, né, que o bebê... os nossos filhos devem aprender sobre sexo conosco, gente. Não lá na rua, não com os amigos deles. Para aprender de uma maneira linda o que Deus planejou. Essa área é muito importante que eles aprendam conosco, né? E não lá fora. Muito importante também sobre a importância deles, do zelo que nós temos que ter contra qualquer abuso. E como elas, para já alertar os nossos filhos a saber resistir e fugir e gritar e avisar e sempre falar para nós. Isso é muito importante. Tudo isso é conversado com eles. Andando pelo caminho, sentados em casa, vamos ensiná-los, é tão importante. Também outra coisa que eu quero falar sobre andando pelo caminho, a importância de envolver os nossos filhos na igreja. Né, nos ministérios, no life group, na célula, vamos envolver nossos filhos. Isso é tão importante eles estarem envolvidos, eles gostarem disso, que a igreja é uma coisa boa, uma coisa legal. Eu acho que é tão importante, eu acho tão lindo quando eu vejo os pais aqui na atmosfera, né? Um pai com um filho lá fora e o filhinho também segurando uma placa. Tão lindo isso, até aqui na oferta e o filho seguindo o pai. Muito lindo isso. Vamos envolvê-los para que eles vão gostar de fazer, eles vão se sentir importantes, eles estão sendo úteis para Deus. E a importância, eu sei que nós envolvemos. Eu louvo a Deus que os nossos filhos nunca desviaram. Mas eu creio que uma das grandes razões, nós somos muito intencionais em envolvê-los aqui nos ministérios da igreja. A Ruth, a nossa filha mais velha, tocava o teclado, fazia parte do louvor. A Beth era do teatro, eles estavam sempre ensaiando, sempre indo, apresentando na praça, na igreja e outras igrejas, assim, sempre ocupados. E o Paulinho era do acolhimento, a gente chamava acolhimento naquele tempo, que é a atmosfera, ele amava aquilo, tinha que chegar cedo, então é tão importante isso. E aí a Débora era da dança. Então, eles sempre se envolveram tanto nos ministérios da igreja e nos life groups, que
né? Não tinha, eu falo que sim, nossos filhos têm que estar tão ocupados com as coisas de Deus que eles não têm tempo para desviar. Então, muito importante, vamos envolvê-los, vamos ser o exemplo, vamos estar lá junto com eles. Muito importante envolvê-los. Gente, meu tempo está passando. Perdão, tem tantas coisas aqui. Também só quero mencionar, tire férias. Férias só a família. Brinca com seus filhos. Joga jogos de mesa com seu filho. Você vai ver o filho que quer roubar, quer, né, fazer uma coisa errada. É interessante o tanto que você aprende do filho que você está jogando jogos. Impressionante. É o tempo de você aproveitar e ensinar o que é certo, o que é errado. Joga bola com eles. Vai tomar banho na praia com eles. Faça coisas só sua família. Criando memórias especiais. Memórias especiais. Aí a Bíblia continua dizendo, quando se deitar e quando se levantar. Também eu quero dizer, não deixe o seu filho ficar com o celular no quarto. Tira os celulares dos quartos, vai todos lá para o seu quarto. Não deixa com seus filhos à noite. Eu nunca deixei nem televisão no quarto dos meus filhos, porque eu queria que a última coisa deles, antes de dormir, a gente ajoelhava, orava, e aí abençoava eles, beijava e declarava o nosso amor por eles. E queríamos que isso fosse a última coisa deles para poder dormir à noite. Tão importante. Nós tínhamos até uma oração decorada que eu fazia para eles toda noite. Era em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês em português. Diz assim, querido Jesus, abençoe meus filhos, ajude-o a ter uma boa noite de descanso e acordar alegre e louvando a Jesus. Aí a primeira coisa de manhã, quando eles acordavam, eu perguntava, você acordou alegre, louvando a Jesus? Já com um sorriso no rosto, para começar o dia alegre, começar um ambiente gostoso. Nosso ambiente, nós que temos que estabelecer um ambiente no nosso lar, um ambiente alegre, um ambiente cheio da presença de Jesus, da alegria, com palavras de fé e palavras de muito amor, muito carinho para os nossos filhos. Eles saberem que eles são tão preciosos para nós, eles são o meu valor, o meu tesouro, o maior tesouro são os meus filhos. E eu quero então que eles também vão receber e vão viver para esse Jesus que eu amo e estou vivendo para Ele. Também eu só quero, agora eu quero mostrar para vocês um vídeo rapidinho aqui, muito forte assim. Eu queria ter mais tempo para dizer ao meu filho que o amo mais que qualquer coisa. Tempo para entendê-lo melhor. Levante, levante, seja homem. Escutar suas opiniões. Indo para a casa de amigos. Eu vi você indo para a casa daqueles músicos. Para poder falar com ele. Ouvir a sua voz. É isso que você ouviu? Saia daqui! Gostaria de dizer, sinto muito. Gostaria de ter tido tempo. Eu queria mais tempo. Tempo para fazer o que eu nunca fiz. Para falar melhor sobre o carinho que tenho por ele. Para amá-lo mais. Muito forte. Queridos, enquanto há vida, há esperança. Vamos aproveitar esse tempo que nós temos. Vamos ser intencionais na criação dos nossos filhos. Não é tarde demais. E se ele ainda está vivo, ainda há tempo. Deus quer fazer a obra na vida do seu filho. Quero te contar uma coisa tão importante para vocês orarem pelos seus filhos todos os dias por nome. Ore por eles. Deus ouve o clamor dos pais. Ele quer ver o seu filho salvo. Ele vai atender a sua oração. Quando meu pai já estava bem velhinho, eu estava lá no hospital e eu fui passar uma loção nas pernas dele,
Quando eu cheguei nos joelhos dele, eu comecei a chorar. Meu pai tinha calos nos seus joelhos. Naquela hora, Deus falou para mim: esse daí é o segredo do sucesso do seu pai. Ele era um homem de oração. Deus ouve as nossas orações. Nunca desista do seu filho. Fica orando, fica crendo. Deus quer ver o seu filho salvo. É um legado que nós temos aqui. A nossa igreja é um legado de que toda a nossa descendência servirá ao Senhor. Eu declaro isso sobre vocês. Toda a sua descendência servirá ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que maravilha, queridos, que palavra da pastora Rebeca, discipulando nossos filhos, né? Você que ouviu essa palavra, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, né? Sua casa, sua família, a criação dos seus filhos. E você, mãe, né, que ouviu essa palavra, você, filho, né, que pode contribuir com isso, porque quando nossos pais nos ensinam, a nossa missão como filho é obedecer, é seguir o ensinamento dos nossos pais, né? Que são autoridade constituída por Deus. E eu quero agora, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, entre em contato conosco. Nós temos nosso WhatsApp aqui na nossa tela, nós temos diversos links fixados aqui no nosso canal do YouTube, nesse culto. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelo Instagram, e também pode ligar para nós, né? Se você mora em Santarém, nós queremos conhecer você, nós queremos integrar você na nossa igreja, nós queremos fazer uma visita para você e nós queremos acompanhar essa nova vida com Cristo com você, tá bom, querido? Então, se você mora em outra cidade, outro país, você pode conectar com uma igreja realmente abençoada, você pode procurar uma igreja da paz se estiver na sua cidade, né? Eu tenho certeza que você vai ser muito bem pastoreado. Eu quero agora que você ore comigo. Senhor Jesus,